Bom, eu vou botar um pouquinho mais aí. Escreve por caridade e vou dizer na presença de todos. Ele vai fazer uma prece aí, Francisco. Deus é Deus de amor, que transforma semente em árvore. Isso. Deus é Deus de amor, que transforma semente em árvore, em fruto que alimenta a vida, e por vezes o luto. Deus é Deus de amor, que muda o ninho dos pensamentos em ninho de luz, que muda as ideias em ação que nos conduz, ou deixe que nós caiamos para compreender Jesus. Deus é Deus de amor, que nos deu os pés para que haja caminhada, nos ofertou as mãos para dar trabalho à enxada, mas se ferirmos o companheiro, erramos a estrada. Deus é de amor, Deus é Deus de amor, que nos deu a cabeça para pensar, que nos premiou com o coração para amar. Quem aceita o ódio não pode cantar. Deus é Deus de amor, que tudo fez, sem usar o alarde que tudo faz. Mesmo que achemos tarde, que nunca diz, sois covardes. Deus é Deus de amor, que nos deu o verbo e nos ensina a falar, que nos deu a boca e nos ensina a cantar, que nos deu o coração e nos ensina a amar. Pode baixar um pouquinho aí, Silvio. Vamos lá. Frei Leão transcreveu o canto de Pai Rômulo, eu lembrei do que você falou. Deus precisa perdoar. Porque fala ali, ó, que né, nessa oração, peraí. Se ferimos o outro, erramos a estrada. Quer dizer, não é que a gente vai levar culpa nem nada, a gente erra a estrada, vai dar uma volta maior, né? Mas Deus não precisa perdoar, né? Porque ele não julga, não culpa, né? Deus é amor. Juntando as leituras, hoje eu mandei uma mensagem para o Silvio, e o Silvio falou, como as leituras se juntam, né? O amor, gente, a luz. No livro lá do Eco dos Druidas, né? Que está muito bom. Eu acho que você não tem não, né, Deus? Amanhã eu vou levar para você. Aí, o que acontece? É luz, ampliar a luz. Não preocupar com a maldade, com nada. É amor. Né? Você não vê Deus. Deus é amor, puro amor. A gente aprende muito aquele Deus errado, o pai punitivo e tudo, né? E Deus é amor. Compartilhando com vocês, então, o amor, o carinho, e que sempre assim deveria ser. A gente foi almoçar num restaurante com meu netinho de 3 anos. Aí tinha um copo com... Ele pegou um pouco, pediu gelo e água. Ele foi meter uma mão lá dentro, né? E ficou brincando com o gelo. O pai e a mãe deixou. E eu machuquei o dedo na porta do carro, não sei se dá para vocês verem. Aí ficou meio roxinho. Aí ele pegou o gelo e foi pegar o gelo no copo para pôr no meu machucado. Se fosse antigamente meu pai, ele dava um tapa na mão do menino. Menino, põe a mão dentro da água e não sei o quê. E era um gesto de amor, né? Então, Deus sempre é amor. Deus é Deus de amor, que tudo fez sem usar o alarde, que tudo faz, mesmo que achemos tarde. Né? Porque o tempo de Deus é o tempo de Deus. Frei Leão transcreveu o canto de Pai Francisco com interesse e alegria. E Frei Luís logo recitava, quando solicitado pelos companheiros. Os franciscanos, depois de um ligeiro respasto na casa de Simeão, após agradecerem a Deus pela acolhida, cantaram como pássaros livres, junto com a família, feliz pela volta e a cura de Simeão. Francisco, impulsionado pela gratidão a nosso Senhor Jesus Cristo, enfiou a mão por dentro do burel, com alegria, e tirou um precioso tesouro, o Evangelho de Jesus.
cujo texto foi copiado por Frei Pedro de Catani. Abriu o pergaminho de luz e no capítulo 9, versículo 1 e 20 a 27, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, leu em tom de voz saudável. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao mesmo o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu, Barnabé, não tenho direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar na esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhamos as carnais? Se os outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que administram o que é sagrado, come do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também, Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se me dá vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Fiz como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz tudo para todos,
para por todos e os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ele os faz alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Rômulo, deixa eu só fazer um comentário rapidinho que eu achei muito, ao mesmo tempo bonito e interessante o que se fala na epístola, né? Que a gente tem o hábito, né, com esse sectarismo que a gente vive, né, cada grupo segue a sua doutrina, as suas orientações, e tem dificuldade de aceitar o que o grupo do lado está propondo, né? Fiz-me judeu para os judeus, fraco para os fracos, quer dizer, ele se torna, cada grupo ao redor dele, ele não separa. Se ele está no meio dos judeus, ele é judeu. Se ele está no meio dos fracos, ele é fraco. Se ele está no meio dos fortes, ele é forte. Ele é aquilo que ele tem que ser no meio que ele está para levar sempre a mesma mensagem. E se a humanidade começasse a compreender isso, esse sectarismo que nos orienta a vida através de quase todos os setores, seja religioso, seja profissional, seja pessoal, tenderia a acabar mais rápido, né? Que a gente entenderia que para todo mundo crescer junto, todo mundo tem que ser igual. E não separar dessas coisas. Judeu faz desse jeito, católico faz desse outro, o evangélico faz do jeito dele. Todo mundo tem que ser tudo. Eu lembrei do ditado: em terra de sapo, de cócoras com ele, quando ele estava lendo. Onde você estiver, né, você se coloque ali, né, igualmente, né, para que as coisas, para que você se aproxime, né, do outro. Essa distância realmente dificulta, né? Eu acho bacana essa parte. Eu gosto de usar um termo que é o poliglota espiritual, né? Porque o poliglota, ele vai para os Estados Unidos e conversa com as pessoas lá em inglês. Aí vai para a França e conversa lá em francês. Ele tá junto com o povo, né? Ele não vai para a França e fica falando inglês ou vai e fica falando o português. Ele conversa o idioma daquele povo. Esse é o poliglota. E espiritual é isso também, né? Ele entra no espiritismo e consegue conversar na linguagem que o espírito entenda, né? Então ele vai no budista e consegue conversar naquela linguagem. Então esse é um ponto que é a ponte de comunicação. Embora ele tenha as suas visões, ele consegue também perceber o padrão, né? Que o padrão, às vezes, ele tem uma expressão diferente, uma forma exterior diferente, mas lá no fundo é todo o mesmo idioma, que é o idioma do amor, né? Então, é basicamente conversando aspectos externos, mas quando se faz mais fundo, ele está ali na linguagem do amor. E nessa mensagem teve um outro ponto que eu gosto muito de Paulo, que é como que o Paulo, ele era, né, ele até fala aqui nesse aspecto que ele é incorruptível. E tem uma parte que ele fala sobre pregar o evangelho de graça, no sentido de que o Paulo, ele tinha muito forte a questão do exemplo, né, do exemplo dele era muito forte. Um deles, que eu acho bacana, eu queria até compartilhar aqui, que eu me lembrei, que é o tear. O Paulo, ele, durante toda a trajetória dele, toda a trajetória
até ficar velhinho, ele sempre participou, a obra toda dele com tear. Ele fazia tapetes. E ele, porque muitos trabalhadores ali, cristãos, eles iam para os locais e ficavam nas comunidades, e acabavam que eram recebidos ali, e passavam um tempo ali, comiam ali, e depois iam para outros locais, fundar outros locais. Ele nunca aceitou isso, ele sempre falou assim, olha, eu vou, mas eu vou me sustentar com o fruto do meu trabalho, né, não com o evangelho. Então, aonde ele ia, ele sempre tinha um tempo aonde ele fazia os tapetes dele, aonde ele vendia, e se mantinha, era um dinheiro ali que era só para sustentar, né, para se sustentar a subsistência, e a obra verdadeira dele era a obra espiritual, a obra da divulgação do evangelho e da formação de núcleos cristãos, né? Ele viajou ali toda aquela o norte da África, a Europa, foi em muitos locais onde ele ia indo e ia criando esses núcleos, mas ele tinha esse aspecto para falar assim, olha, né, eu não vou viver do evangelho no sentido da minha subsistência, aqui eu vou me manter e vou estar realizando esse trabalho. E o Paulo, ele era isso, ele tinha uma força impressionante, onde ele mantinha e ia seguindo, sabe? Uma benção. Mas me chama a atenção aqui, isso que o Silvio falou, que a Nilson falou. Vocês já assistiram Madre Teresa de Calcutá? O filme Madre Teresa de Calcutá. Tem no YouTube, vale a pena assistir. E Madre Teresa de Calcutá vai fazer um trabalho na Índia, né? Então, ela é criticada porque ela tem os hindus, tem outros, os islamismos, né? Outras religiões e tal. E ela fala assim, seja um bom hindu, né? E eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, que é a minha caridade, de cuidar, né? E ela, então, com todas as crenças, ela ajudava todos, independente da religião. E realmente a gente é muito dono da razão, né? O nosso ego. E Paulo deixa uma lição para nós muito grande aí, estar com todos, né? Diga de Jair. Pegando todo esse gancho que vocês estão falando aí, também tem na parte espiritual, que a gente vê, por exemplo, nos centros espíritas, se é de candomblé, aquele espírito se apresenta como do candomblé, de outras seitas, entendeu? E eles se transformam. Porque tudo isso está na base que o Ismael acabou de falar, é o amor. E também Deus não viola as consciências. Então, aonde que se ele tiver que ser judeu, ele vai ser judeu. Tudo que vocês estão falando ali, o fundamento é esse. Pelo menos eu entendo assim. Deus não viola a consciência, Deus não gera desarmonia e Deus é amor. Então, fica tudo assim como está. É isso só que eu queria falar. A analogia do poliglota foi perfeita, porque quando você viaja e você tenta se comunicar onde você está na língua deles, as pessoas te recebem com muito mais paciência até. Eles te recebem melhor onde você estiver, se você tenta se comunicar na linguagem deles, do que querer obrigá-los a entender o que você está falando na tua língua. Então, eu achei a analogia perfeita do poliglota. Usamos a língua universal, então, que é o amor, né? Vamos lá. Só um minutinho, por favor, Rômulo. Tem um exercício na palhaçaria que eu fiz algumas formações, né? Algumas oficinas de formação. Aí tem um exercício que é para a gente falar em uma língua inventada e, a partir daí, fazer a condução de todo o grupo. Mas, gente, é muito interessante. Tipo, a gente estivesse falando em russo ou em italiano, sendo que lé com cré, né? Nada a ver. Engraçado que todo o grupo conseguia compreender, vamos dizer assim, entre aspas, o que aquela pessoa estava querendo dizer, né? O palhaço estava querendo dizer, e as pessoas sendo conduzidas, fazendo exercícios. Então, assim, que compreensão tão interessante, mesmo que a língua fosse uma língua inventada,
mas que existia, na verdade, a intenção das pessoas estarem ali na brincadeira. Então, era isso que eu queria dizer como exemplo, que eu acho muito bacana esse exercício da palhaçaria. Eu também pensei nessa questão, quando ele falou do poliglota, que para a espiritualidade, né, não existe, né? Quantas vezes vem aí os seres e falam, né, se compreendem todos. E qualquer língua, né? A língua é essa linguagem do amor, né? Mas eu lembrei também de uma criança que chegou na escola, era um chinês, pequenininho. E aí os pais, né, aquela dificuldade, né, de se comunicar e tudo. Mas o menino chegou, gente, era só risada, porque os meninos batiam na parede e falavam, parede. Aí batia nele e falava, bola, não sei o quê. E eles iam, e o menino ia rindo, ele falava, repete. Ele sabia que era repete, mas ele repetia. E aí, eu tô muito assim com essa coisa da criança, né? Ontem o Rômulo mandou uma mensagem da criança também, gente, que pureza, não precisa de língua. E a criança conversa com você desse jeito. Tá todo mundo rindo, e se ela perceber que você riu, aí que ela vai continuar falando mais. Então, essa liberdade, sabe, de ser esse poliglota do mundo. É muito bom. O Esperanto, né, Ismael? Eu pensei que você ia falar a linguagem do mundo, era o Esperanto, já olhei para o Israel. A Glaucia quer falar, Glaucia? A senhora desistiu, né? Não, acho que eu botei errado, desculpa. Agora fala. Saudades de vocês. Vamos encontrar domingo. A grande língua é o amor, né? A gente deu a hora, infelizmente.